Vamos abrir a palavra do Senhor? Gênesis, capítulo 39, versículo de 1 a 23. Dando continuidade à nossa série Vida Contagiante. Nós queremos desafiar o seu coração para experimentar o máximo do Senhor. E nessa manhã nós vamos falar a respeito de atitude contagiante. Semana passada nós falamos a respeito de um coração contagiante. E hoje nós queremos falar a respeito de atitude contagiante. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, porque é o texto base, no qual nós vamos trazer alguns pilares, algumas verdades, alguns princípios, questões que mexem com o nosso coração para despertar o seu, para que você possa crescer nessa dimensão na presença do nosso Deus. E o Salmo 51, como nós sabemos, que foi uma oração de confissão, uma oração de entrega da pessoa de Davi. Davi vai dizer assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. E é exatamente isso que nós queremos durante essa campanha. Que o Senhor esteja criando em você um coração totalmente disponível. Não só puro, mas totalmente disponível. Por isso que nós queremos que o Senhor venha com uma graça renovadora sobre a sua vida. Renovando os seus sonhos, renovando a sua esperança, renovando as suas motivações e principalmente trazendo um renovo espiritual para você. Mas quando nós olhamos para todos os desafios que a palavra do Senhor nos traz, nós vamos dizer que um grande inimigo seu e um grande inimigo meu, seja, no decorrer da nossa vida, se torna no decorrer da nossa vida, quando eu e você nos tornamos pessoas oscilantes. Quando eu e você somos instáveis. Uma pessoa instável, ela não consegue permanecer em uma atitude firme, chegar no seu destino e conseguir aquilo que ela deseja conquistar. E o autor da palavra do Senhor, melhor dizendo, Tiago, capítulo 1, versículo 7, versículo 8, traz para nós uma palavra tão clara a respeito dessa, vamos dizer assim, inconstância, que precisa desafiar o meu coração e o seu coração para nós nos tornarmos pessoas firmes em Deus. Tiago vai dizer que uma pessoa dessa, na nossa linguagem, na linguagem que a gente está utilizando, o NAA, vai dizer assim, que uma pessoa dessa não pense que vai alcançar alguma coisa. Ele fala exatamente dessa maneira, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então o que eu quero trazer para a sua vida nessa manhã? O que Tiago está dizendo? Que uma pessoa que se baseia num comportamento de inconstância e de indecisão, ela não vai alcançar os seus projetos, ela não vai alcançar os seus sonhos, ela não vai chegar no lugar que o seu coração almeja. E como nós gostamos de usar a palavra destino, não vai chegar no seu destino devido à sua inconstância. Então marque aí o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 7, versículo 8. Depois, quando chegar em casa, você vai lá, lê o texto e verifica. Porque se você é uma pessoa insegura, se você é uma pessoa indecisa, se você é uma pessoa inconstante, então você vai começar a orar de forma muito específica, pedindo ao Senhor para que você possa ter uma palavra profundamente impactante no seu coração, para que isso seja trabalhado, para que você se torne uma pessoa corajosa, uma pessoa firme, uma pessoa perseverante, para que verdadeiramente você possa alcançar o seu objetivo. Porque nós perdemos muitas oportunidades quando nós somos inconstantes e indecisos. E a gente gosta de dizer que tem oportunidade que é uma vez só que o Senhor coloca diante de nós. Se ela passar, passou. Depois Deus pode gerar outras oportunidades, mas aquela nós perdemos.
Então, para nós não perdermos oportunidades preciosas que o Senhor coloca diante de nós, nós precisamos nos tornar pessoas seguras, pessoas constantes, pessoas firmes. E isso faz parte de quem tem o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo permanece em você, se você tem essa experiência poderosa com o Senhor, então você pode pedir sim o controle do Espírito Santo sobre a sua vida. E você se tornar sim essa pessoa firme, constante, perseverante, para que você possa desfrutar das oportunidades que o Senhor vai colocar na sua vida. Nós vamos basear a nossa conversa hoje a respeito da história de José. Nós vamos trazer a história de José a partir do texto de Gênesis capítulo 39, do 1 ao 23. Nós vamos trazer a nossa lembrança a história desse jovem, que é uma história que vocês já conhecem muito bem. José, um rapaz sonhador, um rapaz que relatava aquilo que ele percebia da parte de Deus no seu coração. Eu gosto de dizer que ele era aquele que falava demais, porque ele contava os seus sonhos para quem não deveria contar. Apesar dele estar contando em casa, em família, para os irmãos não estavam aptos para ouvir aquilo que José contava, porque havia uma tensão muito visível no meio da família. José era preterido pelo pai, por ser por ser o filho da mulher amada, ele era predileto. E isso trazia desconforto, e isso trazia inquietação, e isso fazia com que uma tensão era, cada vez mais desenvolvida junto aos irmãos. Mas José, ele deixa muito claro nas suas falas, no seu próprio comportamento, que ele sobressaía sobre os seus irmãos. Todos os sonhos que ele tinha, todas as figuras que eram representativas nos seus sonhos, revelava que ele estava em lugar de destaque em relação aos seus irmãos em liderança. Todas as vezes que ele sonhava, a mensagem do sonho era revelando para José que ele seria líder, que ele sobressaía sobre seus irmãos. E isso trazia ofensa, e isso trazia questionamento. E o favoritismo do pai, então, era aquela pitada a mais, aquela dosagem a mais para inflamar o coração dos irmãos e fazer com que os irmãos, vamos dizer assim, fortalecesse dentro deles sentimento de raiva, de ódio contra o próprio José. E devido a esse sentimento de ódio alimentado, esse sentimento, vamos dizer assim, de ciúmes, de ofensa alimentado no coração dos irmãos, os irmãos pegam José e vendem José. E José, ele é vendido por 20 moedas de shekel, que é 20 moedas de prata dentro da moeda, vamos dizer assim, que era utilizada e que é utilizada até hoje. Não sei hoje, mas há 2 anos atrás, quando eu estive em Israel, shekel era uma moeda muito desvalorizada. Só para vocês terem ideia, o nosso real vale mais do que um shekel. Então, quando a gente chega em Israel, é bom porque a nossa moeda ganha valor. Então, quer dizer, vendeu José por uma moeda bem desvalorizada, e simplesmente para ficar livre daquele que sempre sobressaía sobre eles. E a palavra vai estar sempre nos mostrando que ao José ser vendido para os ismaelitas, José não sai debaixo da promessa de Deus. José não sai debaixo do propósito que o Senhor tinha para a vida dele. Então, se tem algo que nós podemos ficar bem tranquilos, que independente do que as pessoas façam conosco, o que vai definir se as promessas do Senhor vão se cumprir nas nossas vidas é a nossa postura com Deus. Então, nós podemos ficar bem
bem despreocupados, se em algum momento alguma pessoa de coração maligno, de coração ruim, se levantar contra nós, tentando nos machucar, nos prejudicar. Não tem problema. A nossa postura é que vai definir aonde nós queremos chegar e aonde nós podemos chegar em Deus. E aí, quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos identificar que José era um jovem sonhador. Ele era um rapaz de atitude. E por causa de ser sonhador e por causa de ser um rapaz de atitude, ele não só salvou a sua família, ele alimentou os famintos e ele libertou uma nação. E tudo isso aconteceu não depois de José, homem, lá no Egito, sendo treinado, sendo bem formado lá no Egito. Isso deu início lá na casa do seu pai, quando ainda adolescente, quando Deus encontrou o seu coração aberto para trabalhar, e quando Deus viu em José uma estrutura para responder todos os desafios que estavam à sua volta. Então eu quero dizer para você que é assim que Deus espera encontrar você e a mim, com uma estrutura na qual o Senhor possa realmente trabalhar nas nossas vidas e nos levar para o seu propósito. Só que quando nós olhamos para José, nós olhamos ele se despontando em algumas atitudes que nós precisamos pensar. José manteve a sua atitude na casa do seu pai, junto com os seus irmãos, e é exatamente por causa disso ele foi vendido por inveja, ele foi vendido por ciúmes. E ele foi vendido por inveja e por ciúmes porque ele foi ousado, corajoso, para manter a sua atitude dentro de casa. Seus irmãos sabiam quem era José. José, ele declarava realmente quem ele era. Mas também quando nós olhamos para essa palavra, José manteve a sua atitude no palácio do rei. E isso chama a nossa atenção, que aí nós podemos dizer que ele foi injustiçado pela esposa de Potifar. Ele foi caluniado, mesmo sofrendo calúnia, ele se manteve íntegro dentro do palácio de Potifar. Mas também nós vamos encontrar José mantendo a sua postura na cadeia, junto ao carcereiro. E aí nós vamos dizer que mesmo enfrentando a tristeza das prisões, mesmo enfrentando a dor da humilhação, mesmo sendo profundamente injustiçado, porque ele era um prisioneiro sem direito de estar ali, ele conseguiu manter a sua postura. Então nós vamos poder afirmar que ele era um filho especial, um servo especial e um escravo especial. Independente do lugar que ele estava. Se ele estava como filho, ele era especial. Se ele estava como servo, ele era especial. Se ele estava como escravo, ele era especial. E isso ia realmente desenhando a estrutura desse homem e revelando o seu caráter. E por isso que Deus o encontra. E quando Deus encontra uma pessoa especial, independente do lugar que ela está, Deus sabe que pode contar com essa pessoa para fazer mudanças extraordinárias. E Deus usou José. Só que eu gosto de olhar para José e perceber que José era aquele homem que não perdia oportunidade. Por isso ele tem essa atitude vibrante. Por isso ele tem essa atitude contagiante. Por isso que nós precisamos falar dele nessa manhã. Quando José estava na casa de Potifar, sendo servo da sua casa, administrando a sua casa, José não perdeu a oportunidade de sentar com os escribas e aprender sobre todo o antigo Egito. Então ele utilizou aquele tempo a seu favor. Enquanto ele estava no palácio de Potifar, ele estava ali aprendendo sobre a cultura, aprendendo sobre os valores, se formando para o Senhor o colocar realmente aonde ele queria colocar. Então eu vou dizer que José sabia ser parceiro de Deus. Nós não chegamos aonde chegamos simplesmente porque
né, queremos chegar, mas nós nos chegamos quando temos uma revelação de Deus para o nosso espírito e nos tornamos parceiros de Deus. Então José poderia dizer: não, aqui eu sou apenas servo, aqui eu sou apenas empregado, eu estou sem oportunidade, eu era, vamos dizer assim, príncipe na casa do meu pai, mas aqui eu sou escravo. Mas lá foi a oportunidade para ele se especializar, para ele se treinar, para ele se formar, para ele chegar aonde Deus iria colocá-lo. E aí, quando nós olhamos para essa palavra, nós somos desafiados a quê então? Nós somos desafiados a manter uma atitude diante de Deus e diante dos homens. Se José manteve a sua atitude em casa, se José manteve a sua atitude no palácio, se José manteve a sua atitude na prisão, o desafio para o meu e para o seu coração é mantermos uma atitude diante de Deus e diante dos homens. Uma atitude que movimenta o coração do Senhor e uma atitude que traga impacto ao coração dos homens. E aí, voltando lá no texto de Tiago, nós somos desafiados a construir uma atitude estável, mesmo em tempo de instabilidade. É isso que vai definir o quanto maduro nós somos e o nível de experiência que temos. E aí eu e você vamos dizer: José teve períodos difíceis na sua história, eu e você também temos períodos difíceis na nossa história, mas o que vai definir o nível de amizade que nós temos, a maturidade que nós desfrutamos, o quanto estáveis somos na construção da nossa espiritualidade, na construção da nossa história. Então nessa manhã eu quero convidar você para nós conversarmos um pouquinho a respeito de um período da história de José. E esse período da história de José é quando ele estava na casa real. E aí, quando José estava ali na casa real, é aonde nós vamos voltar os nossos olhos, nós vamos fazer um recorte na história de José e vamos trazer para o nosso coração algumas verdades que nós precisamos experimentar de Deus. E aí eu quero convidar você aí para o 39, Gênesis 39, versículo 1, que diz assim: José, filho de Jacó e Raquel, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou o dos ismaelitas que o tinha levado para lá. E aí vamos, indagar o nosso coração. Como que José conseguiu construir esses valores, sustentar esses valores em tempos difíceis e contagiar as pessoas com esses valores? O que José tinha que eu e você precisamos ter? O que estava como fundamento da vida de José, que eu e você também precisamos fundamentar a nossa vida? Porque ele conseguiu estabelecer valores firmes, constantes. Ele conseguiu sustentar esses valores em tempos de lutas, dores e perdas. E ele conseguiu contagiar o coração daqueles que estavam à sua volta, como eu e você estamos sendo desafiados a contagiar. E aí nós vamos pontuar para vocês algumas verdades que nós julgamos importantes. E a primeira dela: José vivia com intimidade com o Senhor. E aí o versículo 2 vai dizer: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do Senhor, o egípcio. O Senhor estava com José. Então eu e você estamos sendo convidados nessa manhã a construir uma vida de intimidade. E quando você experimenta intimidade com Deus, algumas coisas são construídas no seu coração. E eu não consigo tirar da minha memória, ou tirar, do meu aprendizado, o que eu julgo necessário e importante, quando realmente eu vivo experiência de intimidade. Um homem íntimo de Deus, uma mulher íntima de Deus. Eu já preguei isso aqui para vocês, mas quero relembrar, quero reforçar, vamos dizer assim.
Um homem e uma mulher íntimo do Senhor enxerga o que ninguém enxerga. Muitas vezes os nossos olhos estão cobertos. Muitas vezes nós não conseguimos interpretar corretamente o que está acontecendo à nossa volta. Muitas vezes nós não discernimos os acontecimentos. Só que um homem íntimo de Deus e uma mulher íntima de Deus consegue discernir, consegue interpretar exatamente o que está acontecendo no seu tempo e à sua volta. E aí eu vou dizer que José sabia fazer a interpretação desse tempo. Ele conseguia superar dores, ele conseguia superar injustiça, ele conseguia superar tantas dificuldades que ele teve que passar na sua história. Por quê? Porque ele era íntimo desse Deus. Mas quando nós somos íntimos desse Deus, nós adquirimos experiências pessoais com o Senhor. O que confundia os irmãos de José? O que confundia os irmãos de José? Porque José sonhava, mas os outros não sonhavam. E os sonhos eram sonhos significativos. Os sonhos tinham mensagens poderosas, que quando José contava os sonhos, todos que estavam à sua volta interpretavam. Os próprios irmãos interpretavam, o próprio pai interpretava. Porque a figura de linguagem que se encontrava no sonho era profética, era reveladora. E quando eu e você estamos no lugar da intimidade, nós vamos adquirir experiências pessoais. Seja numa visão, seja numa revelação, seja numa palavra profética, seja numa palavra bíblica que ganha vida, poder, impacto nas nossas vidas, seja através de um sonho, seja através de uma pessoa significativa e influente da nossa vida, com experiência com Deus, que o Senhor vai usar para nos desafiar. Porque quando nós somos íntimos com Deus, nós conseguimos fazer as interpretações corretas, mas nós conseguimos também, sim, experiências pessoais. E o que vai marcar a minha e a sua vida não é o que os outros contam. O que vai marcar a minha e a sua vida é o que nós experimentamos, é o que nós vivemos. Muita gente pode dizer que nesse tempo Deus não cura. Eu vou dizer, Deus cura, porque eu vi o milagre do Senhor se manifestar na minha vida e na minha casa. Muitas pessoas poderão dizer, Deus não fala. Eu vou dizer, Deus fala, porque eu já experimentei livramentos extraordinários, porque a boca do Senhor se abriu e me deu direção, me apontou o caminho. As pessoas podem não acreditar, mas a sua experiência particular com Deus, a nível de intimidade, ninguém arranca de você. Só que quando eu e você nos encontramos nesse lugar de intimidade, cada dia mais o anseio de purificação, o anseio de novas experiências se multiplica, é crescente. Se hoje eu estou na presença do Senhor, se hoje eu tenho um sonho, se hoje eu tenho uma palavra profética liberada, se hoje eu tenho uma visão, uma revelação, semana que vem isso já não mais vai me sustentar. Eu vou querer mais de Deus, porque eu sei que eu preciso me renovar, me purificar, me treinar e estar pronta para o que o Senhor deseja fazer comigo. E todas as vezes que eu sou desafiada a pensar a nível de intimidade, eu sou desafiada a um encontro particular, a um encontro pessoal. José tinha sua vida marcada por essas experiências, e essas experiências aconteciam porque ele era íntimo. Mas também quando olhamos para essa palavra, nós vamos perceber que não só uma atitude de intimidade, José também vivia uma atitude de humildade. E no versículo 3 do capítulo 39, a palavra do Senhor vai dizer que Potifar viu, ele era um homem inteligente, esperto, que o Senhor estava com José, e que tudo que José fazia prosperava. Aonde José colocava as mãos, ali estava a bênção.
E Potifar, ele era inteligente o suficiente para fazer essa análise, para fazer essa verificação. Espera aí, tem alguma coisa diferente com esse rapaz. Aonde ele é colocado, a realidade muda. Aonde ele põe a mão, multiplica. Eu tenho que me beneficiar com aquilo que está nele, com aquilo que está com ele. Esse é o pensamento, né, de inteligência emocional. Saber, né, surfar na onda do amigo, né, na onda daquele que está próximo. Pegar, né, a onda no momento correto. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos lembrar de uma história também impactante, que viver debaixo desse manto de humildade, vamos dizer assim, também nos requer experiência pessoal. É isso que eu quero desafiar o coração de vocês nessa manhã. Que experiência queremos ter? Que homem de Deus, que mulher de Deus nós desejamos ser? Porque o que vai definir quem somos e o quanto somos estáveis na presença de Deus, perseverantes na presença de Deus, é esse nível de amizade, de intimidade. E aí nós vamos lembrar da história de Abraão. Não lê agora não, para não te atrapalhar, mas quando você chegar em casa, só marca aí para você voltar lá em casa e ler. Gênesis capítulo 15 vai mostrar para nós um diálogo que eu acho espetacular de Abraão com Deus. Aonde Abraão, ele precisa entender algumas verdades, que é o que eu encontro na vida de José. Para um homem íntimo, com atitude de humildade, nós vamos precisar viver em aliança com Deus. E nós vemos isso na vida de José. José estava na casa do pai, e lá ele tinha aliança com o Senhor. O Senhor falava com ele. José desceu para a casa de Potifar, não por escolha, né, mas obrigado. Lá ele permanecia com aliança com Deus. José foi jogado na prisão, e lá ele permanecia em aliança com Deus. E essa aliança com Deus experimentada por José, nós vimos essa mesma aliança com Deus na vida de Abraão. Quando Abraão está em crise, porque ele não tinha filhos, e Deus desce para falar com Abraão, e Deus fala para Abraão: Abraão, fica triste não, rapaz, você vai ter filhos. E olha, multidão de filhos. E ele: que isso, Deus? Vou nada. Olha, a minha situação é tão problemática, Deus. A minha situação é tão complexa, que o herdeiro que eu tenho na minha casa é filho do meu servo. Eu não tenho nem ninguém para herdar a minha herança. E quem vai herdar a minha herança é o filho do meu servo. É um escravo que vai tomar posse da minha herança. De tão complexa que é a minha situação. E aí Deus entra num diálogo com Abraão, mostrando que toda a complexidade que Abraão via não era nada diante daquilo que Deus podia fazer. E nessa manhã nós precisamos sair daqui com esse sentimento no nosso coração. Talvez nós estamos olhando a nossa volta e nós estamos percebendo que tudo é muito complexo, tudo está muito difícil. Nosso problema familiar está difícil de ser resolvido, nosso problema financeiro está difícil de ser resolvido, nossos relacionamentos estão truncados. Só que quando Deus olha, Deus não vê nada complexo, porque Ele tem o controle de todas as coisas nas mãos, e Ele pode com um sopro mudar todo o sentido da nossa vida. E aí Deus fala com Abraão: Abraão, você está usando a lente errada, não é assim do jeito que você está vendo não. Mas você vai precisar aprender algumas verdades. Aí Deus fala com Abraão: pega um novilho, pega um pombo. E Deus dá algumas direções para Abraão montar um sacrifício
para ser oferecido a Deus. E Abrão faz isso, mata lá o novilho, pega o pombo, faz tudo o que Deus manda e coloca lá para sacrifício ao Senhor. Só que Abrão percebe que os abutres, logo depois do sacrifício ser oferecido, eles começam a se voltar, né? Carne fresca, né? Logo chama atenção. E Abrão, ele precisou ficar vigiando o sacrifício apresentado, as partes dos animais do jeito que Deus tinha mandado ele fazer. Aí a gente aprende com Abraão, na sua experiência, que não basta só ter aliança, nós precisamos proteger a nossa aliança. E isso fica explícito na vida de José. José protegeu tão bem a sua aliança com Deus, que todo o trajeto da casa do seu pai ao cárcere, do cárcere ao governo do Egito, ali ele estava aliançado com o Senhor. E a gente só permanece aliançado com o nosso Deus, descansando nessa aliança, quando nós temos a clareza de que precisamos proteger, que precisamos guardar essa aliança com o nosso Deus. E como que nós protegemos, nós guardamos a nossa aliança com o Senhor para permanecermos com atitude de humildade, para permanecermos com atitude de intimidade, vivendo a prática das nossas vidas devocionais, né, irmãos? Oração, jejum, leitura da palavra. Nós estamos aí em 40 dias de oração. Semana passada, até ontem, foi o jejum de refrigerante. A partir de hoje, jejum de doces. Quem gosta muito de doce vai sofrer, quem não gosta vai ficar confortável, né? Mas nós estamos ali orando, nós estamos jejuando, nós estamos buscando, porque nós não só queremos viver como Abraão, fazendo aliança, protegendo a aliança, mas nós queremos descansar nessa aliança e nós queremos divulgar essa aliança. A aliança que José tinha com Deus era divulgada sem palavras. José não chegou para Potifar para dizer: Potifar, eu sou escolhido do Senhor, o Senhor tem propósito na minha vida, Deus é comigo. José não precisou anunciar para Potifar quem ele era. O próprio Deus revelado nele mostrava para Potifar que o Senhor estava com ele. E é isso que eu e você vamos precisar aprender. Ter uma aliança tão verdadeira, ter uma aliança tão real, viver com atitudes realmente de intimidade, estar nesse lugar de humildade, que nós não vamos precisar sair gritando por aí que Deus é conosco, mas quem nos conhece, quem conhece a nossa história, quem conhece a nossa vida, sabe que o Senhor é conosco. Vão ter gente ciumada, vão ter gente bem próxima se levantando contra nós, vão ter gente colocando valor mínimo em nós. Como eu falei, um shekel é menos de R$1. Tem gente que vai nos rotular com valores bem abaixo, mas Ele sabe quem nós somos. Ele sabe quem nós somos. E Ele sabe quem nós somos, que Ele nos dá tudo que nós precisamos para vivermos essa atitude de intimidade, para vivermos essa atitude de humildade. Mas também, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, no versículo 4, nós vamos aprender a viver com atitude de integridade. E é isso que nós encontramos em José. Atitude de intimidade, atitude de humildade, atitude de integridade. E o versículo 4 vai dizer: agradou-se José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que possuía. Sem integridade, o cristão não tem respaldo. E nós estamos numa crise de integridade. Quando nós olhamos para as nossas autoridades políticas, elas não são íntegras.
Quando nós olhamos para muitas pessoas que deveriam nos influenciar, elas não nos influenciam porque elas são despidas de integridade. Só que eu e você, como cristãos, nós precisamos sim termos a nossa integridade respaldada no Senhor. E ser íntegro é ser inteiro, sem rachadura, sem fissura, sem fraturas. É ter uma moral íntegra, é ter uma postura íntegra, é ter uma fala íntegra. Eu e você precisamos sim, como uma igreja do Senhor, seja uma igreja comunitária, coletiva, seja uma igreja particular, nós precisamos sim dessa postura de integridade em tempo onde nós não conseguimos acreditar no que as nossas autoridades falam. Nós sabemos muito bem que a pandemia é um caos. Nós sabemos muito bem que muita gente morreu. Pessoas que nós amamos morreram. Mas nós sabemos muito bem que os números que temos não são verdadeiros. E aí quando nós olhamos aquele número imenso de morte, nós perguntamos, qual é a verdade? Porque nós estamos numa crise de integridade. Você conhece pessoas perto de você que não morreu de Covid e foi registrada como morte de Covid. Nós temos como provar isso em documentos. Então nós estamos diante de uma crise de integridade. E aí nós olhamos para os números e perguntamos, de fato, o que realmente é? Nós não sabemos. Por causa dos ganhos, né? Por causa das mentiras, por causa das, né, vamos dizer assim, das atitudes não íntegras que envolvem todo o processo. E isso nos traz insegurança. Isso nos traz tristeza. Isso nos faz não respeitar as nossas autoridades. Por que nós não as respeitamos? Porque não tem uma vida íntegra para nos apresentar. E aí a gente entra numa grande crise. E aí, queridos, quando nós olhamos para essa atitude de integridade, existem quatro, vamos dizer assim, atitudes que eu e você temos que apresentar se somos íntegros de verdade. E a primeira é se nós somos confiáveis. Então quando eu ouço você, quando você me ouve, quando eu assumo um compromisso com você, quando você assume um compromisso comigo, será que você é confiável? Porque às vezes nós vivemos fazendo contratos e contratos, registrando contratos e contratos, e esses contratos são quebrados. E aí a gente vem de uma história que a gente ouve que há anos atrás bastava a palavra de um homem. Se um homem desse uma palavra, aquilo ali não precisava de contrato, porque a sua palavra era profundamente íntegra. E hoje nem os contratos resolvem, porque eles são quebrados. E aí quando nós olhamos para José, o encontrando José nessa postura de integridade, nós vamos então olhando para nós e percebendo, uma pessoa íntegra, ela é confiável. E aí eu pergunto, você é confiável dentro da sua casa? Você é confiável no meio dos seus amigos? Você é confiável no seu trabalho? O coração daqueles que estão à sua volta confia em você. Podem falar qualquer mentira a seu respeito, que essa pessoa vai dizer, não, eu confio nessa pessoa e eu sei quem ela é. Mas além de confiável, vamos voltar de novo para Tiago, constante. E a constância também podemos colocar a perseverança, comprometida. Uma pessoa confiável, perseverante ou constante, ou comprometida, são posturas que revelamos a quem está à nossa volta, que estamos sim vestidos de integridade. Mas também uma pessoa compreensiva. E aí você pode, se você quiser gravar os textos, Tito 2:10, confiável, 1 Coríntios 15:58, constante, Neemias 6:15-18, comprometido, e 1 Pedro 3:8, compreensivo. Isso nos revela que somos uma igreja realmente íntegra. E aí nós vamos olhar para a história de José, que cara bem sucedido.
o cara que sai do nada, o cara que é colocado diante dele, todos os, vamos dizer assim, todos os muros de resistência para Deus não cumprir na sua vida a promessa, para Deus não fazer aquilo que ele tinha interpretado que Deus iria fazer. Mas um rapaz tão comprometido com Deus, um rapaz que realmente tinha experiência com o Senhor, que nenhum obstáculo foi suficiente para deter a promessa de Deus na sua vida. Se você conseguir entender que nenhum obstáculo diante de você vai deter a promessa de Deus na sua vida, porque você tem intimidade, você é uma pessoa que submete ao processo, porque submeter o processo é também uma questão de humildade. Às vezes nós não somos nem um pouquinho humildes, porque nós vamos dizer: eu não submeto ao processo. Se o processo é dolorido, se o processo me confronta, eu não vou submeter ao processo. E às vezes o processo vai ser mais intenso do que nós imaginamos. Só que quando nós olhamos para esse moço, ele nos inspira. Ele inspira o meu coração. E eu falo com o Senhor: Senhor, eu passo por qualquer processo, eu só não abro mão da promessa. Porque eu conheço o Senhor, eu conheço o seu caráter, eu conheço a sua bondade. Tudo que o Senhor diz que vai fazer, o Senhor faz. Então eu me submeto ao processo, por mais dolorido, por mais desconfortável. É um período, passa. A gente aprende depois de um tempo que os tempos difíceis passam. Não é noite escura a vida inteira, a não ser que a sua postura é incorreta. Mas se a sua postura é correta, a noite escura vai passar, o dia vai amanhecer, o sol vai brilhar, e você vai experimentar essa fidelidade maravilhosa que o Senhor tem para nós. Mas quando olhamos para José, percebemos essa atitude de intimidade, essa atitude de humildade, essa atitude de integridade, mas também vemos uma atitude de responsabilidade. No versículo 5: desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Você está entendendo a diferença que você pode fazer aonde você está? Tudo que Potifar tinha estava abençoado. Tudo que Potifar tinha estava sendo multiplicado. E o que Potifar tinha estava sendo multiplicado não era por causa de Potifar, era por causa de José. Por isso que nós temos que escolher quem anda com a gente. Por isso que a gente tem que escolher quem faz parte da nossa vida, quem fica na nossa vida. Porque tem pessoas que ficam na nossa vida só para nos defraudar, só para tirar de nós, só para nos abater, só para nos paralisar. E esse tipo de gente nós temos que sair fora. Nós podemos estender as mãos para abençoar, mas para estar na nossa vida é quem promove a bênção, é quem multiplica a graça, é quem nos facilita o caminho, é quem nos dá coragem e força para prosseguir. É melhor ter poucos amigos e amigos certeiros do que muita gente à sua volta e você participando de conversas que você não deveria participar. Irmãos, o próprio Tiago, ele vai dizer, e isso eu acho muito interessante, porque isso foi o aprendizado para a minha vida, e isso trouxe conforto para o meu coração. E aquilo que traz conforto para o nosso coração nos ajuda a caminhar. É que eu vou prestar conta de tudo que eu falar de você. E você vai prestar conta de tudo que você falar de mim. E eu me lembro que uma das coisas que mexeu muito com o meu coração foi quando eu iniciei o meu ministério profético.
e você se mover no ministério profético, você traz muitos problemas para você mesmo. Você traz gente que fica com raiva de você, gente que não compreende o que você está vivendo, gente que não entende o que Deus está falando através de você. E você sofre muitas calúnias. E um dia, eu sofrendo uma situação muito difícil que estava me perturbando, machucando meu coração, eu fui lá para Bem-aventuranças. Quando o texto diz que bem-aventurado é o perseguido. Bem-aventurado é quando falarem mal de você. Bem-aventurado é quando te caluniar. Porque são desses, que sofrem essas questões que o reino de Deus é construído. Eu já fiquei numa alegria toda. Já parei de chorar, já sequei as lágrimas, já fiquei de pé e já corri para continuar testemunhando. Mas o dia que essa palavra caiu no meu espírito dizendo que aquilo que eu falo de você eu vou prestar conta, irmãos, foi a minha libertação 100%. Porque quando eu escuto alguma coisa que eu não falei, e quando eu escuto alguém falando aquilo que eu realmente não sou, eu falo, beleza, vai prestar conta, é para o Senhor, então eu não preciso nem me justificar. E quando eu me deparei com um artigo do Dietrich Bonhoeffer, um dos teólogos que a gente gosta muito, ele diz, não se justifica. Porque quem nos justifica é o Senhor. Pensa numa paz, pensa numa libertação, pensa numa alegria. Isso nos dá asas para voar espiritualmente, irmãos. Isso desprende os nossos pés. E é exatamente isso que eu quero que caia no seu coração. Então você não precisa ficar muito preocupado. Você apenas precisa assumir a responsabilidade que o Senhor tem para você. E quando nós falamos de responsabilidades, eu quero falar de algumas coisas que tem que mexer com você e tem que mexer comigo nessa manhã. Porque se a palavra não for prática, ela não vai te desafiar. E ela precisa ser prática. E aí nós aprendemos com José que quando nós nos tornamos responsáveis, nós não desperdiçamos nossos recursos com coisas inúteis. E aí quando eu olho para essa palavra, e aí Provérbios capítulo 12, versículo 11 vem respaldando isso, diz: quem trabalha a sua terra terá fartura, alimento, mas quem vai atrás de fantasia vai ter que se deparar com juízo. E é isso que eu quero te desafiar. Nós não somos homens e mulheres chamados para viver de mente fantasiosas. Mas eu e você estamos sendo chamados para vivermos uma vida comprometida. Então o nosso dinheiro é do Senhor, os nossos bens são do Senhor, os nossos filhos são do Senhor, a nossa casa é do Senhor, a nossa vida é do Senhor. E se tudo que nós temos e tudo que nós somos pertencem ao Senhor, então nós não vamos desperdiçar os nossos recursos com coisas inúteis. É o que nós aprendemos com José. É o que José nos ensina. Mas também José vai nos ensinar a agir sempre com sabedoria e responsabilidade. Se você vai para Provérbios 2:20, a palavra vai nos dizer que a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas do justo. José simplesmente poderia ter ido a Potifar e dizer: eu não desrespeitei sua esposa, foi ela que me seduziu, ela já está vindo há muito tempo me seduzindo, eu só não estou explorando sexualmente a sua esposa por respeito a você, porque eu sei quem eu sou. José não fez nada disso. Ele agiu com sabedoria. Às vezes a sabedoria nos manda falar e às vezes a sabedoria nos manda calar, nos manda esperar. E quando nós olhamos para essa atitude de responsabilidade, se somos espiritualmente maduros, se somos espiritualmente ensináveis, se realmente queremos ser um cristão contagiante, se realmente queremos ter vida
queremos que a nossa vida venha falar, que a nossa vida venha inspirar, que as pessoas respeitem o que o Senhor faz conosco. É bom dizer, irmãos, eu falo o seguinte: quer ter clareza 100% do que Deus está fazendo na sua vida? Vai lá no meio da sua família e pergunta quem você era antes do Senhor e quem você é hoje. Qual é o seu serviço? Qual é a sua obediência? Qual é a sua entrega? Qual é o seu respeito? Qual é a mudança? E se realmente você é uma pessoa respeitável, você vai entender. Se realmente você inspira e contagia. Mas também nós aprendemos com José, dentro da sua experiência com Deus, que agir com responsabilidade é aprender a poupar para enfrentar situações antemporais. É isso que a gente vê na história desse rapaz. E aí Provérbios, que é um livro que eu aconselharia vocês lerem direto, pelo menos um versículo todos os dias, vai dizer: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Como eu gosto de dizer, né? Eu nasci na roça, eu cresci na roça, eu trabalhava no meio da lavoura. Eu conheço o que é escassez, eu conheço o que é pobreza, eu conheço o que é dificuldade. Mas lá na roça a gente tinha, e eu trago isso comigo até hoje. Lá na roça a gente tinha o hábito da velha despensa, né? Provavelmente muitos de vocês aqui conhecem, que era o lugar de estocarmos a comida, para não passarmos dificuldades. Não tinha dinheiro no banco, mas comida estocada tinha, para viver o básico. Os tempos mudaram. Hoje não precisamos estocar comidas, mas hoje nós precisamos aprender a administrar o que temos e a poupar o que temos. E eu posso dizer para vocês com experiência própria, eu sei fazer isso. Graças a Deus eu tive um discipulador americano. E o americano sabe fazer isso. E ele me ensinou que 20% de tudo que eu ganhava tinha que ser investido. Que 10% de tudo que eu ganhava tinha que ser para minha reserva. E eu tinha que aprender a administrar o resto, se fosse pouco ou muito. E eu aprendi. E deu certo. Eu garanto para vocês que deu certo. Porque alguns amigos que ganham, mesmo que eu ganhe, falam assim: como que você consegue ter isso e eu não consigo ter? Eu falo: aprendizado, ensinamento. Então eu quero dizer para vocês nessa manhã: se nós queremos contagiar, se nós queremos inspirar, se nós queremos ser contagiados, nós vamos precisar olhar para essas verdades que José nos ensina. E o que precisa aprender na sua vida a partir de hoje a ser diferente do que foi ontem? Eu acredito que Deus tem propósito para todos nós. Eu acredito que Deus quer nos abençoar. Eu acredito que Deus quer estabelecer a sua honra sobre nossas vidas. Eu acredito que o Senhor quer fazer algo de impacto através do meu coração e através do seu coração. Agora, o que vai diferenciar se Deus vai fazer ou não fazer, não é o que está no coração de Deus, é o que está no nosso coração. É a minha e a sua atitude. E a partir de hoje nós estamos desafiados a ter atitudes diferentes. Atitude que vão mostrar para aqueles que estão à nossa volta sem palavras que realmente o Espírito Santo chegará, né, até nós, trabalhando nas nossas vidas. E aí, queridos, quero deixar uma frase para vocês que diz assim: todos que atraem a atenção de Deus são cobiçados pelo diabo. Então, se você estiver atraindo a presença de Deus, se você estiver chamando a atenção de Deus, Satanás está de olho em você. Mas eu gosto de dizer que nós não precisamos temer o inferno, porque nós temos autoridade sobre ele. Difícil não é enfrentar o diabo,
difícil é enfrentar o homem, é enfrentar os nossos sentimentos inconstantes, a nossa instabilidade. Eu brinco, tem situações que eu prefiro ter 20 demônios para expulsar, que eu vou ter menos desgaste do que um problema para resolver. Vocês sabem muito bem disso. Só que nós precisamos estar conscientes, olhando para a vida de José, que a tentação de Satanás sempre vai chegar a mim e a você. Só que nós temos testemunhos que pessoas antes de nós venceram. Então nós venceremos também. Mas essas tentações sempre vão insistir. Só que também nós somos inspirados por pessoas que nós podemos dar conta. Você dá conta de resistir o diabo. Eu dou conta de resistir o inferno. Nós damos conta de resistir as propostas do inimigo. E nós damos conta, porque da mesma forma que o Senhor estava com José e Potifar testificou, Potifar viu, o Senhor também está conosco. E aqueles que estão à nossa volta verão essa presença do Senhor em nós. Mas talvez o que está precisando hoje, nessa manhã, é eu e você mudarmos as nossas atitudes. Então quero convidar você a colocar-se de pé. E para nós mantermos as nossas atitudes estáveis e contagiar os outros que estão à nossa volta, só vou falar as declarações, mas não vou ministrar porque eu sei que o nosso tempo já esgotou. Nós precisamos viver uma vida de temor para manter a atitude estável. Nós precisamos tomar decisões sábias. Para viver uma vida estável, nós precisamos fugir do pecado. E para viver uma atitude estável, nós precisamos estar acima das intrigas. E para estarmos realmente, construindo essa estabilidade, nós precisamos entender que sempre haverá alívio do céu. Sempre vai chegar até nós. E acreditar que no final, se nós estivermos aliançados com Deus, como José, a bênção vai se manifestar. Mas eu quero convidar você a curvar a sua cabeça nesse momento. E eu quero convidar você a responder ao Senhor. E a responder ao Senhor como? Com sinceridade. Está difícil para você, como estava para José, no período da inveja dos irmãos, da injustiça da esposa de Potifar, do esquecimento dos amigos na prisão. Está difícil para você? As suas atitudes estão corretas? Ou nessa manhã, você ouvindo essa palavra, você vai dizer: meu Deus, eu preciso mudar a minha postura, eu preciso mudar a minha atitude, eu preciso ser mais ousado, mais confiante, mais disponível, mais perseverante. Eu preciso ter mais fé, eu preciso realmente ter mais experiências pessoais. Querido, eu não sei se você precisa disso, mas se nessa manhã, olhando para dentro de você, você julgar que você precisa corrigir algumas atitudes, e eu falo que a correção está sempre em ordem, porque ela promove a bênção do Senhor sobre nós, eu quero convidar você a sair do seu lugar.